Aqui em Piranhas, ruas e casas contam histórias. Histórias essas que poderiam ter sido apagadas para sempre, mas foram preservadas, graças ao tombamento. Tombamento esse que iremos contar um pouco sobre seus desafios, suas histórias e o que podemos aguardar para o futuro. Meu nome é Álvaro Moreira, Álvaro Antônio Moreira da Silva, mais conhecido como Álvaro Moreira. Sou arquiteto e urbanista pela FAUP, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de Pernambuco. Sou também especialista em patrimônio histórico pelo SESC. Primeiro, é uma satisfação muito grande estar participando de um documentário com tão grande importância para a cidade de Piranhas, para o centro histórico, não só de Piranhas como também de Entremontes, que são tombados e reconhecidos pelo patrimônio, pelo Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional IFAM. E a importância desse contexto arquitetônico e dessa ideia do tombamento, ela surge no início de 90, Ela surge no início de 90 e nós passamos assim 10 anos para adquirirmos os recursos necessários e os apoios e o amadurecimento necessário para realizar o tombamento da cidade de Piranhas. Mas no final de 90 nós conseguimos essa verba, esses recursos, e por meio também de um convênio com a Universidade Federal de Alagoas e também Universidade Federal de Pernambuco, por meio do SESC, que é um centro de estudos integrados, ligado à questão à Universidade Federal de Pernambuco, nós conseguimos juntar, aglutinar e fazer um consórcio de pensantes e críticos e professores para que se realizasse da melhor forma e mais moderna possível esse tombamento. No contexto do patrimônio arquitetônico, nós temos uma escola de arquitetura aqui em Piranhas, inegável, que vai desde o colonial ao moderno. Então nós temos assim uma enormidade de exemplares arquitetônicos aqui, que passam pelo Art Deco, detalhes e prédios que são do neoclássico, eclético, proto-modernistas. E tudo isso há uma necessidade muito grande de serem reveladas e de serem repassados os conhecimentos para essa população. O tombamento foi o ponto inicial para a preservação da história da cidade de Piranhas. Mas para saber de fato o que estava em jogo, precisamos voltar no tempo e conhecer os momentos que marcaram a nossa história. E a Monielle irá contar tudo isso em detalhes. Me chamo Monielle Suelen Gomes Barbosa, sou formada, graduada e tenho mestrado em História pela Universidade Federal de Alagoas. Bom, então, falando um pouquinho sobre o contexto histórico de Piranhas e a importância de manter o patrimônio arquitetônico dela, a gente já tem, de início, uma coisa que caracteriza muito a cidade, a população piranhense, que é a história de como foi dado o nome de Piranhas. Que é essa história passada por gerações aqui na cidade, que é a do pescador que, chegando do trabalho, ele percebe que esqueceu o cutelo dele e pede para o filho, se referindo para que ele volte ao chamado Porto de Piranhas, por ele, para poder pegar esse cutelo de volta. Então nós temos aí a origem do nome de Piranha, segundo essa versão que é passada pelas gerações na cidade. Historicamente, o território piranhense ele é conhecido desde o século XVII, mas até meados do século XIX ele pertencia ao território de Pão de Açúcar. E a partir da segunda metade do século XIX ali é que se começa a ter uma alavancada do território piranhense. Ele ganha o status de vila, primeiramente, depois de distrito, até que em 3 de junho de 1887 ele se torna, conquista a emancipação da cidade. A partir disso, Piranhas ela coleciona alguns pontos históricos muito importantes a nível nacional ou a nível regional também. Nós temos, para dar alguns exemplos,
a vinda, ainda em 1859, do então imperador, né, Dom Pedro II, para Piranhas, né, ele estava fazendo uma visita ao Nordeste brasileiro à época, trazendo algumas questões de industrialização para o Brasil. E ele, entre outros motivos, ele passa aqui por Piranhas, se hospeda, né, em Piranhas, onde hoje é ali a sede da prefeitura, para trazer uma ideia de transformar, de construir maquinações a vapor, né, que são as ferrovias, os trens. E aqui em Piranhas nós temos, né, essa ferrovia sendo construída depois, a chamada Ferrovia de Paulo Afonso, que ali no início do século XX vai ser muito importante para Piranhas a nível econômico, porque vai ser um transporte mais rápido e ágil para fazer essa transportação de mercadorias, mas também a nível social, né? Porque as pessoas tinham ali um meio mais ágil, mais rápido de ir para cidades vizinhas naquela época. Então, esse é um dos pontos históricos, né, importantes que Piranhas tem, partindo para um outro que o nosso turismo hoje em dia usa bastante e é muito, muito falado aqui em Piranhas, que é a questão do cangaço, né? O cangaço aqui em Piranhas, nós bebemos do cangaço dia a dia, principalmente no turismo da cidade, né? Então, nós temos ali na trilha do Angicos, né, que foi onde foi feita a emboscada para pegar Lampião e o bando dele, e temos o mesmo local onde Dom Pedro II se hospedou. Em 1938, nós temos a escadaria desse local sendo palco da exposição das cabeças, né, de Lampião, Maria Bonita e outros cangaceiros que foram mortos nessa emboscada pela Volante. Então, um outro ponto histórico muito importante para Piranhas aí a nível regional e nacional também, né? E trazendo um pouco mais para o final do século XX, ali na década de 80, um outro ponto que a gente pode destacar muito importante na história de Piranhas é a construção da usina de hidrelétrica de Xingó, né? A gente tem a usina trazendo um novo tipo de economia para Piranhas e mudando até a estrutura da cidade em si, né? Porque nós temos o hoje centro histórico, mas nós temos bairros sendo construídos a partir da necessidade que foi vista que surgiu por conta da construção da usina, né? O bairro Xingó, por exemplo, que foi feito para poder abrigar essas centenas de pessoas que vinham de outros locais para poder trabalhar no projeto da usina hidrelétrica. Então, Piranhas, ela passa ali nesse processo entre os séculos, né, desde que se torna independente até um pouco antes, se torna emancipada até um pouco antes, acumulando momentos históricos importantes, marcos históricos importantes. E o patrimônio arquitetônico de Piranhas, né, as casas, os prédios, o museu, eles são muito importantes para manter essa história viva, né? A gente precisa preservar esse patrimônio. Então, todo o processo para preservação, ele é importante porque vai manter vivo, né? Essas construções, elas também são testemunhas desses momentos históricos que Piranhas viveu. Então, é muito importante preservá-los para construir e permanecer a memória histórica de Piranhas. Preservação patrimonial não é só preservar os prédios, mas também mostrar os valores e repassar para gerações futuras. Durante o processo de tombamento, a educação patrimonial e a preservação foi um dos pilares principais que foram passados para a comunidade. E quem irá falar um pouco sobre esse assunto é Jaqueline Rodrigues. Então, eu sou Jaqueline Rodrigues, sou nativa aqui do Centro Histórico de Piranhas. Então, falar sobre esse processo da educação patrimonial aqui no Centro Histórico é resgatar também o processo de tombamento. Então, no final dos anos 90, já se trabalhava com essa eminência do tombamento histórico, paisagístico e arquitetônico aqui do Centro Histórico de Piranhas. Então, nessa época, havia aqui no Centro Histórico a unidade escolar Manuel Porfírio, e esses alunos, eles foram trabalhados para ter essa conscientização do processo de tombamento. Então, foram feitas oficinas de educação patrimonial,
foram feitos concursos de redação, de desenhos, isso até ministrado pelo arquiteto Álvaro Moreira da Chesse, que foi um dos timoreiros nessa ação do tombamento do centro histórico. Então, além dessa questão educacional na escola, os moradores também foram conscientizados no processo de tombamento através da parceria que existia entre a Chesf e as universidades que foram responsáveis por todo o processo. Então, todos os moradores receberam visita de estagiários que fizeram todo o levantamento arquitetônico de todas as residências. Isso a gente pode confirmar no livro do zoneamento do patrimônio arquitetônico de Piranhas. Esse processo todo foi de contextualização para que nós tivéssemos de fato o nosso centro histórico tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Então, nessa questão de educação patrimonial, foi algo muito pontual, porque todos os moradores receberam as visitas, foram feitas oficinas, audiências para tombamento até ser concretizado. E é isso que preserva toda essa vitrine, que é o nosso centro histórico, realmente é a vitrine do município de Piranhas. Mas será que essa semente ainda está viva? O Álvaro traz um olhar crítico sobre os desafios atuais e presentes da educação patrimonial. Não é abordada. Não é abordada. Um vácuo enorme nessa questão. População desavisada. A população de Piranhas está completamente desavisada. Os moradores dos sítios tombados aqui em Piranhas não têm culpa de mexer nos seus imóveis. Porque estão desavisados, nunca receberam informação nenhuma. Nunca teve aqui da parte dos gestores, da parte do próprio IFAM, nunca houve aqui palestras para educar, para as pessoas terem a noção de onde estão morando, dos seus bens imóveis. Então, eu lembro, eu fiz em 2018, eu consegui realizar palestra de educação histórica patrimonial em toda a rede pública do município de Piranhas e rede privada, né? Fizemos também concurso de redação sobre a história de Piranhas, sobre o Museu de Piranhas, né? Com premiação de medalhas, né? Gente, à época nós tivemos 324 redações aqui em Piranhas. Então, essa gurizada que está aí nessas escolas também cobram de nós adultos, de nós responsáveis, né, pela questão patrimonial do município, nos cobram constantemente que a gente ensine, que a gente repasse. Mas isso cabe muito aos órgãos competentes. O tombamento também abriu portas para um novo momento em Piranhas. O crescimento turístico. Com a preservação do patrimônio, Piranhas virou um atrativo cada vez mais visitado. E a Jaqueline e Monielle explicarão um pouco mais sobre esse assunto. Falar dessa questão do turismo nessa área tombada, então é falar da satisfação do turista em estar aqui, em vivenciar esse espaço. Se for feita uma pesquisa aos turistas que visitam Piranhas, que vêm e fazem o passeio dos cânions, pode-se dizer, e ficam apenas no hotel, então vai ser uma decepção se eles não vierem até aqui o centro histórico. Nós temos aqui diversas pousadas já. Eu não tenho agora exatamente o número de leitos aqui do centro histórico,
Mas, chutando assim, nós temos quase 1000 leitos aqui no Centro Histórico. Então, isso daí é um fator preponderante para você ter a noção do quanto que essa economia é intensa. Se nós tínhamos, na década de 60, com o trem, com tudo, um comércio ativo aqui na cidade de Piranhas, hoje nós temos à noite com o turismo. Então é isso, o turista, ele só se satisfaz se vier ao Centro Histórico de Piranhas. Não adianta você trazer o turista para a região de Piranhas e ele não conhecer o Centro Histórico. Aí é decepcionante, isso eu digo de total consciência. É uma decepção você sair de Aracaju, destino Piranhas, faz o passeio do Cânion e não conhece o Centro Histórico, é uma decepção. Tá? Então é isso que a gente tem que entender, que o processo desse núcleo ser tombado é crucial para que o turismo seja esse fator pujante, essa economia que mais cresce aqui no nosso município. Quem mais gera emprego hoje no município de Piranhas é o turismo, isso daí é claro, está bem explícito isso aí. Que ela bebe muito do turismo cultural, né? E a gente tem as visitas, os turistas que vêm para cá, eles vêm exatamente para conhecer o Centro Histórico, né? Nós temos, por exemplo, Angicos, onde tem hoje é uma trilha, né? Que foi onde foi feita a emboscada para o bando de Lampião, que é visitado continuamente, porque nós temos dentro desse processo de patrimônio, de guardar a cultura histórica, a gente preserva esses locais, né? É isso que quer dizer a ideia de tombamento. Então, o turismo, nós bebemos muito desse turismo, hoje em dia, utilizando exatamente essa preservação do tombamento de Piranhas. Então, tem a trilha de Angicos, tem a famosa trilha do trem, né, que é por onde a ferrovia passava aqui em Piranhas. Nós temos outros locais também, além da própria arquitetura da cidade. Então, reviver, né, testemunhar hoje em dia esse local preservado, remonta a gente, nos leva a uma memória histórica que está preservada e guardada aqui em Piranhas a partir dessa responsabilidade que toda a população piranhense se impõe de ter em relação ao tombamento da cidade. Mas nem todas as histórias do tombamento são celebrações. Seu Abdias conta os desafios que sua classe enfrentaram e ainda enfrentam com o tombamento. Meu nome é Abdias, nasci em Água Branca, vim para Piranhas de trem. Foi que a gente conheceu o trem, né? Mas o meu transporte foi o trem. Cheguei aqui em 62 e morei em Piranhas até 2022. 2022, mudei da cidade antiga, foi tombada, que não trouxe benefício para o pequeno. Porque se você quer fazer uma melhora no celular, não pode fazer, que é penalizado, e por isso eu não considero que esse tombamento trouxe benefício para o pequeno. Por outro lado, há quem encontrou a capacidade de equilibrar o passado e o presente, harmonizando isso tudo entre o desejo de empreender e respeitando as regras locais. O empresário Bruno é um exemplo disso. Ele juntou o seu amor pelo empreendimento e a vontade de preservar o patrimônio. E ele contará um pouquinho mais sobre sua história e como ele conseguiu essa harmonização. Meu nome é Bruno, eu sou mineiro de Belo Horizonte e hoje eu sou o anfitrião aqui da Pousada Maria Bonita, aqui no Centro Histórico de Piranhas. E o que me trouxe aqui foi a hotelaria, né, ramo no qual eu trabalho há quase 20 anos. E o charme da cidade, e nós estamos aqui, né, do lado do Velho Chico, né? A localização da Pousada Maria Bonita é excelente. A gente fica virado aqui para o Centro Histórico e ao lado do Velho Chico. O que me trouxe aqui foi realmente essa questão, por ser uma cidade histórica, né? Eu, como mineiro e acostumado a frequentar Tiradentes, Ouro Preto, Diamantina, né, que
que são cidades antigas, e eu já vim com essa bagagem, né, o que me fez, só me motivou, né. Quando eu cheguei aqui, a pousada era rosa e branco, né, então a gente teve que apresentar um projeto no IPHAN, né, o qual foi muito bem atendido. A gente entrou com um projeto e deu tudo certo, né, na mudança de cor e de algumas obras, né, que foram necessárias na época para ajustar. E é isso, né. Do ponto de vista estético, eu acho que a gente tem que preservar mesmo, né, tanto a questão do trabalho do IPHAN, como dos moradores, então dos investidores, né, no caso eu vim de fora, hoje eu já conheço muita gente aí, mas tem que ser preservado justamente para manter e criar essa questão de exclusividade, né, uma cidade original. Desde quando eu cheguei aqui, eu vejo que, inclusive, a prefeitura, né, trata a cidade, a parte de cima de Piranhas, né, que a gente chama Piranhas de baixo, Piranhas de cima, com o maior carinho, né, são várias obras de melhorias de infraestrutura na cidade, e o centro histórico também entra nisso. Eu espero ficar por aqui por um bom tempo, né, uma cidade, um ambiente que eu já sou acostumado, mineiro, né, realmente essas cidades históricas lá de Minas são bem antigas, né, 400, 500 anos, e é isso, né? Eu só espero que a cidade continue assim, né? Com essa pegada, né? De tentar preservar, porque é isso que mantém, acho que traz muitos hóspedes em busca disso, né? É o charme da cidade, é tanto para, né? A gente tem muitos, aqui é um cenário também para várias gravações, e isso traz sim, né? Um ar bem interessante para quem vem conhecer Piranhas. E, claro, a Rota do Cangaço, né, que nós estamos aqui do lado, né, de onde saem as embarcações, e lá em cima a gente tem os embarques dos cânions, que também, lá a gente tem, né, Piranhas é composto tanto por essa parte histórica, como embarcação e sítio arqueológico. Então o turista ele não vai só ver, né, a questão antiga, ele consegue, é um turismo bem dinâmico, ele consegue fazer várias atividades no mesmo dia. Então ele faz um passeio para saber a história do cangaço, embarcado, ainda faz uma caminhada, né? E é isso. Espero que Piranhas continue assim e que possa estar vindo muitos hóspedes aí para a gente estar podendo atendê-los da melhor forma possível. E essa paixão vai além dos piranhenses. Todos que vêm aqui como um patrimônio nacional compartilham essa paixão. E o deputado estadual Inácio Loyola compartilha um pouco do seu conhecimento da importância de preservar o nosso patrimônio. Quem está falando aqui é Inácio Loyola Damasceno Freitas. Eu sou filho natural de Piranhas. Costumo dizer que Piranhas é meu berço, Piranhas é minha morada e Piranhas será meu repouso. Eu fui vereador por essa cidade de Piranhas, tive um mandato. Fui 3 vezes prefeito desta cidade. E hoje estou no 4º mandato como deputado estadual pelo glorioso estado de Alagoas. O tombamento de Piranhas teve início em 1998, 1999. O prefeito naquele momento era Celso Rodrigues Rego, que já deixou nosso convívio, mas que ele tombou só a nível municipal. E um processo de tombamento tem 3 etapas, a nível municipal, a nível estadual e a nível federal. Eu, quando entrei, dei continuidade a esse processo de tombamento e encaminhei para a Secretaria de Cultura do Estado de Alagoas. E, na época, o governador era Ronaldo Lessa e esse processo foi engavetado. Eu insistia, persistia e o processo engavetado. Um belo dia eu recebo aqui a visita da socialite e empresária Lilibete Collor de Mello. Quem é Lilibete Collor de Mello? A primeira esposa de Fernando Collor. Ela conheceu Piranhas, passou 3 dias aqui, ficou encantada com Piranhas
E eu discorri para ela que nós estávamos em um processo de tombamento e até aquele momento o Estado de Alagoas não tinha se posicionado para reconhecer o tombamento de Piranhas como patrimônio estadual por parte do governo do Estado. E simplesmente ela ligou para o então ministro da Cultura, seu compadre, seu amigo, Gilberto Gil, que naquela época a Superintendência de Sergipe atendia a Superintendência de Alagoas, atendia o Estado de Alagoas. A assessoria do ministro Gilberto Gil, a pedido de Lilibete, consultou a sua assessoria lá em Brasília, como também a superintendente Eliane Fonseca. Resumindo, o parecer foi que nós poderíamos ser tombados sem o tombamento ter passado pelo reconhecimento do Estado de Alagoas. Aquilo foi um dia de glória para a gente. Encaminhamos esse processo para o Ministério da Cultura em Brasília, mais precisamente ao IFAM, e no dia 17 de dezembro de 2003, por unanimidade, o Conselho do IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, reconheceu Piranhas, o seu centro histórico, como também a Vila Entre Montes, como patrimônio nacional, tanto historicamente como paisagisticamente. E até o presente momento, na região do Polígono das Secas, que corresponde a aproximadamente 70% da área territorial do Nordeste, o Polígono das Secas, que é a região do Sertão, começa no norte de Minas Gerais e vai até o sul do Piauí. A único sítio, comunidade, localidade reconhecida historicamente e paisagisticamente como patrimônio nacional é o Centro Histórico de Piranhas e a Vila Entre Montes, também aqui no município de Piranhas. Historicamente, porque tem história. Paisagisticamente, por sua paisagem, suas belezas, seus casarios. Então não podemos falar do Brasil do Nordeste sem falar na histórica cidade de Piranhas. Como iniciei e termino. Me orgulho muito de ter nascido no Brasil. Me orgulho muito de ter nascido no Nordeste. Me orgulho muito de ter nascido em Alagoas. Me orgulho muito de ter nascido nas entranhas do sertão de Alagoas. Mas me orgulho muito mais de ter nascido de uma cidade encravada entre a Caatinga e o Rio São Francisco, que é a histórica cidade de Piranhas. Muito obrigado e conheçam Piranhas, a cidade guardiã do Rio São Francisco, a cidade patrimônio nacional. Piranhas é mais do que um conjunto de casas e ruas preservadas. É uma memória viva que inspira quem passa por aqui. Preservar essa história é um dever, mas também um privilégio. Que ela continue sendo fonte de orgulho e oportunidade para todos.